Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, nesse nosso módulo que vai tratar aqui da parte de função exponencial. Vou resolver com vocês questões aqui nesse vídeo, questões da banca Sesgran Rio. Bora dar uma olhadinha, a maneira como eles curtem cobrar aí esse assunto. Primeiro enunciado que eu trouxe para vocês vem dizendo o seguinte, olha. Um estudo em laboratório constatou que depois de se administrar um certo medicamento a um indivíduo, a concentração C de T da substância ativa do medicamento no organismo reduz em função do tempo T em horas, de acordo com a função C de T igual a C índice I, que multiplica 1/2 elevado a 0,25T, onde C índice I representa a concentração inicial de tal substância no organismo do indivíduo ao receber a medicação. De acordo com essas informações, após quantas horas a concentração dessa substância no organismo de um indivíduo equivalerá à 8ª parte da concentração inicial? E aí nós temos aqui então essas alternativas, perfeito? Moçada, vamos lá. Para início de conversa, eu tenho aqui a apresentação de uma função. Como eu sempre coloco, falemos do básico. O que vai ser mesmo uma expressão que vai representar uma função? Eu vou ter ali duas variáveis, perfeito? Quais são as duas variáveis que eu vou ter aqui? Eu tenho essa variável C, que se você estiver atento ao texto, ele vai ter que te explicar o que é esse C. Então ele avisa, olha, que esse C que está aqui, ele vai representar o quê? A concentração. Esse C que está aqui é a concentração da substância ativa do medicamento no organismo. Só que aí ele faz aquilo e virar um textão, tá vendo? É a concentração da substância ativa, enfim, o C tem a ver com a concentração. Esse T que está aqui, ele avisa para você que é o tempo, e eu preciso que vocês fiquem sempre atentos à unidade que ele vai usar. A gente cansa de pegar candidato que erra a questão em prova porque vacila na unidade do tempo que o cara coloca quando está ali explorando a função. Então esse T que está aqui, ele é de tempo, e é o tempo que? É um tempo medido em horas. Ele avisa para a gente que esse C índice I é a concentração inicial da tal substância. O que ele quer de vocês é, de acordo com essas informações, concentra no seguinte: após quantas horas? O que eu preciso que vocês fiquem atentos? A pergunta que está sendo feita, ela está direcionada a tempo, certo? Ele coloca, olha, após quantas horas? Então a dúvida do exercício tem a ver com o tempo. Tem a ver, então, com essa variável que está aqui. Em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: você de alguma forma vai ter que resolver o exercício, mas vai ter que deixar o tempo como uma dúvida, porque é isso que ele está querendo encontrar, certo? E aí eu já tento aqui abrir um pouquinho a sua mente para o seguinte: se o tempo é o que ele está tentando encontrar, esses outros dois valores aqui que são variáveis, eles vão ter que deixar de ser. Ou seja, eu vou ter que ter valores fixos para eles ali, para que a única incógnita, a única dúvida na minha resolução seja o quê? Seja o tempo. E aí é onde você vai perceber, então, que ele vai te dar uma dica aqui no final. Ele quer saber qual que é o tempo, então ele tem uma dúvida aqui a respeito do tempo em horas, e aí ele fala, para que a concentração dessa substância seja equivalente à 8ª parte da concentração inicial. Aí ele direciona você para essas duas variáveis aqui, para que elas deixem de ser variáveis e a gente possa assumir valores fixos para ela. Então, o que ele está querendo? Ele quer que essa concentração que está aqui corresponda à 8ª parte dessa concentração inicial. Pô, Bruno, mas eu não sei qual que é a concentração inicial. Perfeito, você tem aqui alguns caminhos a seguir. Você pode trabalhar de maneira genérica, você pode deixar esse C índice I aqui como se fosse a sua concentração inicial, não atribuir valor para aquilo ali, não tem problema nenhum. Se você deixar isso aqui simplesmente como C índice I, você tem que fazer com que essa concentração que aqui está seja a 8ª parte dessa. O que é a 8ª parte? A 8ª parte é pegar o que era a minha concentração inicial e dividir por 8, perfeito? Então você pode trabalhar de maneira genérica, deixando isso aqui como se fosse o seu C índice I, e essa concentração ele quer que equivala e que seja equivalente à 8ª parte, então aqui você deixa indicado como C índice I sobre 8, ou, se quiser, não é pecado nenhum aqui você inventar um valor para o que seria a sua concentração inicial. Quanto que você quer que seja a sua concentração inicial? Ah, Bruno, eu quero que seja 100. Tá. Pode usar qualquer número. Quer usar o 100? Então aqui você colocaria a 8ª parte de 100. Ah, não, quero colocar 300. Beleza, aqui você coloca a 8ª parte de 100. Eu não vou complicar minha vida, não. Eu vou imaginar que eu tinha lá uma concentração inicial 8 e que aqui vai passar a ser a 8ª parte, ou seja, vai passar a ser 1. Só que, precisa inventar esse valor? Não, gente. De qualquer maneira, mesmo que você trabalhasse de forma genérica,
você ia acabar acertando o exercício, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é uma mera substituição de valores inicialmente, e aí depois a gente vai ter que entrar no uso de propriedades de potência. Então vamos lá. Eu vou trabalhar então com a hipótese de que essa concentração inicial seja 8. Então eu quero que ela seja reduzida à oitava parte, então ela vai passar a ser 1, vou colocar aqui e eu explico de novo. Ó. 1 vai ficar igual a 8, que multiplica 1 meio elevado a 0,25T. Conseguiu, então, perceber o que eu fiz aqui? Ó, eu tratei essa minha concentração inicial como se fosse 8 e tratei essa que está aqui, que é a concentração que ele quer, que seja reduzida à oitava parte. Então, se a concentração inicial, que ele me avisou, concentração inicial é o C índice I, não sou eu que estou adivinhando não, isso aqui tudo é o texto, perfeito? Então, tratei a minha concentração inicial como se fosse 8 e aqui eu trouxe o resultado do que seria a oitava parte. Qual que é a oitava parte de 8? Ora, 8 dividido por 8 vai ter que dar 1. Agora, se você chamou isso aqui de C índice I e aqui 1/8 de C índice I, você vai ver aparecer o 1/8 aqui da mesma forma, todo mundo chega lá, tá? Muito bem, foquemos agora então na resolução da equação exponencial. O que nos nossos vídeos de teoria eu enfatizo muito com vocês? Primeiro, o que é uma equação exponencial? Eu tenho aqui um sinal de igualdade e eu tenho a minha incógnita no expoente, então aquilo ali é uma equação exponencial. Qual que é a nossa estratégia inicialmente? Tentar sempre igualar as bases. Como que eu vou fazer isso então? Esse 8 que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. E aí por isso que eu falei que independentemente se você trabalhou de maneira genérica ou inventou qualquer outro valor, nesse ponto que está aqui todo mundo ia estar igual. Eu vou ter 1 sobre 8 igual a 1 meio elevado a 0,25T. Perfeito? Quando a gente fala de igualar as bases, o que eu estou te questionando é o seguinte, tem como você escrever o 8, por exemplo, como 2 elevado a alguma coisa? Tem jeito? Tem. A gente consegue escrever o 8 como se fosse 2 elevado ao cubo, certo? Agora, qualquer dúvida que você tenha, se porventura o valor que for apresentado for maior, se você não conseguir fazer de cabeça, pega e fatora. Pega o 8, por exemplo, e iria fatorando ele por 2. Você ia ver que o 8 ele poderia ser escrito como 2 ao cubo. Então aqui, onde eu tenho 1/8, é como se eu pudesse escrever isso, olha, como se fosse 1 meio elevado ao cubo, certo? E aí eu passo a ter 1 meio elevado ao cubo, que é igual a 1 meio elevado a 0,25T. Tudo bem? 1 meio elevado ao cubo é 1/8? Sim. 1 ao cubo dá quanto? 1 ao cubo dá 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então aqui, ó, eu não alterei em nada o que eu tinha. O meu 1/8 eu só reescrevi ele como 1 meio elevado ao cubo. Para quê? Para que eu conseguisse igualar as bases. Agora eu tenho então uma equação em que no primeiro membro eu tenho uma potência de base 1 meio, no segundo membro eu tenho uma potência de base 1 meio, e o que eu preciso agora então é simplesmente igualar os expoentes. Se aqui no meio eu tenho um sinal de igual, se as bases já são iguais, para que a igualdade de fato ocorra, eu preciso que os expoentes fiquem iguais. É de onde então vocês vão tirar que 3 é igual a 0,25T. 3 é igual a 0,25T, e aí se 3 é igual a 0,25T, eu vou pegar o meu 3, vou dividir por 0,25, e aí o resultado vai ter que ser igual a T. Tudo bem? Na hora de dividir aqui o 3 pelo 0,25, vocês têm vários caminhos diferentes aí que vocês podem seguir. Se quiser, pode multiplicar em cima e embaixo, por exemplo, por 4. 3 vezes 4 vai dar 12, 0,25 vezes 4 vai dar 1, 12 dividido por 1 vai dar 12. Se mexeu aqui com o decimal mesmo, se manteve do jeito que estava aqui, ia lembrar de na hora de efetuar a divisão acrescentar 2 zeros, tá bom? Então você passaria a ter 300 para dividir por 25. E aí o 300 dividido por 25 ia ter que dar 12. Ok? Aí você tem que ficar ligado naquela história que eu coloquei para vocês de início, porque é aqui que às vezes tem pegadinha e a galera escorrega. Ó. Esse tempo que eu encontrei aqui, ele é um tempo de 12 e você tem que ficar ligado na orientação que estava lá no enunciado. Hein? Aqui não deu problema, mas em alguns momentos a gente percebe que é aqui que é o vacilo. O tempo obtido, ele sai em horas. Então esse meu tempo aqui é de 12 e aí vocês tinham que ficar atentos, porque ele perguntava justamente isso. Após quantas horas? Então a resposta já saiu na unidade que eu precisava, tá bom? Gabarito correto para a primeira questão aqui desse bloco, o gabarito foi a letra D de dado. Tranquilo? Brunão, explica para mim de onde que saiu esse 1. Por que você colocou o 1 aqui? Vamos de novo? Pelo que está colocado aqui no final, tá bom? Ele pergunta para você o seguinte, olha, após quantas horas
a concentração. Quando ele fala da concentração, ele está falando disso que está aqui, olha, que ele tinha te explicado lá em cima, certo? O que é a concentração? A concentração é o C de T. Então ele quer saber o seguinte, após quantas horas a concentração equivalerá à oitava parte da concentração inicial? Então o que eu fiz aqui? Eu parti de uma estratégia que foi a de inventar um valor para minha concentração inicial. Onde que está a concentração inicial aqui na fórmula? Aqui, ó. Tá vendo? É o número que está multiplicando um meio. Eu imaginei que essa minha concentração inicial fosse 8. Como ele quer que agora a concentração equivala à oitava parte, se a minha concentração inicial era 8, a oitava parte de 8 é 1. Por isso que aqui eu coloquei 1, certo? Mas, de novo, se vocês optaram por trabalhar de maneira genérica, não tem problema nenhum. Pode tratar isso aqui como se fosse o C índice 0 e como se aqui fosse o C índice 0 sobre 8. 1/8 de C índice 0. Vocês iam conseguir cancelar o C índice 0 e todo mundo ia chegar ali ao 1/8. Tudo bem? Então aqui esse 1 veio do fato de que no enunciado ele queria que a concentração que a gente fosse calcular, a concentração fosse a oitava parte da minha concentração inicial. Beleza? Maravilha, passamos então pela primeira desse bloco. Olha aqui mais uma. As exportações de uma certa empresa de autopeças vêm crescendo exponencialmente de acordo com a função E de x, que é igual a k, que multiplica 1,2 elevado a x, onde x representa o número de anos e k o número de autopeças exportadas atualmente. Daqui a quantos anos a quantidade de peças exportadas corresponderá a 1,728 vezes k? E aí nós temos aqui então as alternativas, ok? Bem, então vamos aqui organizar as ideias. De novo, essa expressão que está aqui, ela é uma função porque ela está relacionando quais variáveis? Eu vou encher a paciência de vocês com isso. É importante que vocês entendam aqui o que significam as variáveis nessas situações e problemas que eles criam. O que quer dizer esse E que está aqui? O que significa esse E aqui na história? Está avisado aqui para vocês, olha, as exportações. As exportações vêm crescendo exponencialmente de acordo com essa função. Então esse E que está aqui indica para mim a quantidade de peças que eles estão exportando, certo? E aí eles avisam que essa quantidade de peças, X, ele avisa, olha, representa o número de anos, e K é o número de autopeças exportadas atualmente. Então, esse K que está aqui, ele poderia ser, por exemplo, 1.000, que é o que eles têm hoje, ou, sei lá, 200, 300, seja lá o que for, perfeito? Preciso, então, que vocês entendam que eu tenho aqui duas variáveis. Número de peças exportadas, certo? E o tempo. Então, eu tenho aqui a variação do número de peças exportadas em função do tempo. Esse K é uma constante, é um valor fixo, ele não é uma variável. Bom, o que ele quer aqui é até relativamente simples. Daqui a quantos anos, então olha de novo a pergunta, daqui a quantos anos? A sua dúvida tem a ver com o quê? Tem a ver com o X. Ah, por que tem a ver com o X? Por que não tem a ver com o K? Por que não tem a ver com o E? Ora, porque ele já te explicou o que é o quê. E é número de exportações, ele não está te perguntando qual que é o número de peças exportadas. K tem a ver com esse número que ele tem atualmente de peças exportadas, não é o que ele está te perguntando. Então a pergunta está direcionada a anos, tempo, ó, X representa o meu número em anos. Então você tem que resolver o exercício ciente de que esse X que está aqui vai ser a dúvida da sua questão. Bom, aqui, para chegar a esse resultado, o que eu vou fazer? Ele quer que a quantidade de peças corresponda a isso aqui. Vou simplesmente substituir, perfeito? No lugar desse E, que é o número de peças exportadas, eu vou jogar essa expressão. E aí, a gente vai chegar então na seguinte expressão. Olha para cá. 1,728 vezes K vai ter que ser igual a K, que multiplica 1,2 elevado a X. Perfeito? Então, ó, só substituir, gente. Ele quer a quantidade de peças exportadas. Quantidade de peças exportadas tem a ver com isso que está aqui, olha. Então, é só substituir. No lugar do E de X, eu coloquei 1,728 vezes K. Bom, ao olhar para essa expressão que está aqui, então, eu tenho uma igualdade, eu tenho uma incógnita no expoente, então essa equação é uma equação exponencial. Qual que é a minha estratégia inicial ao me deparar com uma equação exponencial? Eu vou tentar a qualquer custo igualar as bases. Aqui a gente tem a vantagem de que essa constante K, ela vai sumir da minha história.
Porque se esse K passa para cá dividindo, o K dividido por K daria 1, então aquele K ali pra gente, ele não vai fazer diferença nenhuma no exercício, perfeito? Você pode sumir com ele daqui, ó. Sobra para você aqui, então, essa igualdade, olha. 1,2 elevado a x, que é igual a 1,728. Bom, aqui, ou você vai fatorar esse 1,728, vai tentar dividir ele, né, por 1,2. Ah, dividir 1,728 por 1,2. Você ia encontrar 1,44. Dividir de novo por 1,2, ia dar 1,2. Ou, enfim, ia testar aqui as alternativas, ia começar a multiplicar 1,2 vezes 1,2, ia dar 1,44. 1,44 vezes 1,2, ia dar 1,728. Esse aqui é um resultado que, para quem às vezes estuda, por exemplo, matemática financeira, é um resultado que lá aparece com muita frequência. Não sei para você aqui como que você lidou com isso, mas, de novo, a ideia aqui agora, então, até pelo que a gente tinha nas alternativas, era a de você multiplicar 1,2 por ele mesmo até chegar no 1,728. Então, a gente consegue isso por 3 vezes. 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. 1,44 vezes 1,2 vai dar 1,728. Então, esse x aí é igual a 3, perfeito? Depois, então, de 3 anos, a gente chegaria aqui a essa quantidade de peças igual a 1,728 vezes K. Ok? Gabarito para ela. Letra D. Aqui, na pior das hipóteses, se você chegasse nesse ponto, Bruno, eu chutei a letra A. Não ia ter sentido nenhum você chutar a letra A, porque se você fizesse 1,2 elevado a 6, não ia dar aqui 1,728, perfeito? Então, ainda na pior das hipóteses, você tinha ali as alternativas para balizar aqui uma possibilidade de resultado. Vamos para mais uma, que veio dizendo o seguinte, olha, essa questão daqui é bem interessante, tá? Ela vai permitir eu revisar com vocês aqui alguns pontos legais. Então, ela vem falando o seguinte, olha, o número de acessos a um determinado site vem aumentando exponencialmente de acordo com a função A, que é igual a K vezes B elevado a M, onde K e B são constantes reais não nulas, como mostra o gráfico abaixo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, perfeito? Meu eixo horizontal, onde a gente coloca geralmente a variável x, aqui ele faz uma adaptação e trata o eixo horizontal como se fosse da variável m, que tem a ver com o número de meses. E o meu eixo vertical, que é onde a gente, de maneira geral, usa a variável y, aqui ele usou a variável a, indicando o número de acessos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o número de acessos variando de acordo com o número de meses. É essa a leitura que vocês têm que fazer, tá bom? O número de acessos, ele varia de acordo com esse m que está aqui, que tem a ver com o número de meses. Ele mesmo deixa avisado para a gente que K e B são constantes reais não nulas. Eu preciso que vocês entendam a conversa matemática, né? Porque em alguns momentos, aquele trecho que está ali, ele passa batido para vocês e é legal que vocês entendam o que o cara quer dizer com K e B são constantes reais não nulas. É porque aqueles valores ali, eles não são variáveis, eles são valores fixos. De início, eles só não apresentaram para a gente, mas as duas variáveis para a função são apenas A e M. K e B são constantes, são números fixos, que com a resolução aqui do exercício a gente vai conseguir, inclusive, encontrar, caso a gente queira. Então, qual que é a leitura que eu faço aqui desse gráfico? Que no mês 0 nós tivemos 1000 acessos, perfeito? Falemos do básico, tá claro isso? No mês 0, ou inicialmente, no momento aí que a gente está fazendo a análise aí desse número de acessos, no meu tempo 0 foram registrados 1000 acessos. No meu tempo 1, foram registrados 1.200 acessos. No meu tempo 2, foram registrados 1.440 acessos. Então ele avisa para vocês, a primeira medição, 1000 acessos, foi feita em janeiro. Então esse meu tempo 0 aqui, ó, esse meu tempo 0 vai corresponder ao mês de janeiro. Considerando-se que o aumento exponencial observado tenha sido mantido ao longo dos meses, quantos foram os acessos a esse site em abril? Olha, eu vou dar duas soluções para vocês. Uma em que eu vou sair na manhã, sem precisar me preocupar com esse valor do K, esse valor do B, a gente vai sair aqui na manhã, perfeito? E outra em que eu vou sim buscar o valor do K, o valor do B e tudo mais. Bem, quando eu estou explicando para vocês a teoria de função exponencial, eu falo que funções exponenciais têm relação com a parte de progressões geométricas. Enfatizo muito isso com vocês, certo? Que funções exponenciais têm relação com as progressões geométricas.
Aqui, se você tivesse ido pelo caminho, pela sacada da PG, você ia matar essa questão que está aqui rapidinho. Por quê? O que você vai perceber? O que eu chamo a atenção de vocês é, para cada variação de uma unidade aqui no eixo horizontal, a gente tem uma variação seguindo o padrão de uma PG aqui no eixo vertical. Quando a gente está falando de progressão geométrica, como que eu faço para descobrir a razão de uma PG? Você está lembrado? Quando eu falo de PG, progressão geométrica, como que eu faço para descobrir a razão de uma PG? Ora, para eu descobrir a razão de uma PG, eu pego o número que está depois e divido pelo número que está imediatamente antes, não é isso? Então, se eu tivesse lá, por exemplo, uma sequência com valores 2, 4, 8, 16, essa sequência é uma PG, porque eu estou sempre multiplicando por 2. E como que eu faria para descobrir a razão? Ora, bastaria pegar um número que tivesse depois e dividir pelo que tivesse antes. Então, um 4 por 2, um 8 por 4. Para você descobrir aqui a razão que está mantendo o crescimento exponencial desse número de acessos, basta você pegar um número que esteja depois e dividir por um que esteja imediatamente antes. Então você pode pegar aqui ó, o 1.200 e dividir por 1.000, ou pegar o 1.440 e dividir pelo 1.200. Você vai perceber que não é coincidência. Como aqui, olha, no eixo horizontal o intervalo de variação é o mesmo, que é de um mês, você vai perceber que quando você dividir o 1.440 pelo 1.200 ou o 1.200 pelo 1.000, o resultado vai ter que ser o mesmo. E aí é uma puta sacada, porque você descobre qual que é a razão da PG. Descobriu a razão da PG, você vai ganhar o mundo aqui, como eu vou te mostrar. Como que eu poderia fazer isso, então, pensando como PG? Pega aqui, por exemplo, ó, o 1.200 e divide por 1.000. 1.200, se você for dividir por 1.000, vai dar 1,2. E aí pronto, é esse número que está aqui ó, que salva a sua vida. Se esse número, se a razão é 1,2, você vai perceber que para o 1.200 virar o 1.440, você vai perceber que ele multiplicou exatamente por quanto? Por 1,2. E aí agora, é o que eu falei, você ganhou o mundo. Ele está querendo chegar em qual mês? Pô, ele está querendo chegar aqui no mês de abril. Então bora lá. Mês 0 é o mês de janeiro, perfeito? Mês 0, ele me avisou, cuidado aqui, porque o mês 0 é o mês de janeiro. Mês 1 é o mês de fevereiro. Mês 2 é o mês de março. O mês 3 vai ser o mês de abril. E aí como que eu vou fazer para descobrir o valor do mês de abril? Ora, é só eu pegar esse 1.440 que está aqui ó, e multiplicar por 1,2. O mês de abril é só isso, ó. 1.440 multiplicado por 1,2. Quando você for multiplicar o 1.440 pelo 1,2, isso aqui vai ter que dar 1.728. Acabou. Acabou. Aqui a gente tem uma relação também com a questão dos fatores de aumento. Isso tudo está ligado e isso tudo é muito bem explorado pela Cesgran Rio. Quando a gente descobre que a constante aqui, que a razão da PG é 1,2, em outras palavras, o que a gente tem aqui é um crescimento mensal de 20% no número de acessos. Está tudo ligado, certo? Esse 1,2, quando a gente está estudando lá a parte de porcentagem, a gente entende que tem a ver com um aumento de 20%. Então coloca na sua cabeça. Se pintar na sua prova alguma situação do cara falando assim, não sei o que, aumentou a cada mês em 4%. Aumentou 4% a cada mês? Isso é PG. Isso é função exponencial, isso teria a ver com juros compostos, são assuntos correlatos, perfeito? Então aqui, se você tem esse domínio, que lá na parte teórica eu tento explorar ao máximo com vocês, você matou essa questão que está aqui sem maiores problemas, certo? Porque, de novo, o único cuidado que vocês teriam que perceber é de observar esses valores de y e verificar se a variação deles aqui no eixo horizontal era sempre a mesma, que era, aqui foi uma variação de um mês, aqui uma outra variação de um mês. Se é exponencial, tem a ver com o PG. Como que eu descubro a razão de PG? Pego o número que está depois e divida por um que está antes. Se eu vi que a razão da PG era 1,2, isso corresponde a um aumento mensal de 20%. Se em março eu tinha tido um aumento de 1.440, para chegar em abril, que foi o que ele indicou como mês 3, era só multiplicar por 1,2. Morreu a nota aqui, gabarito correto, letra C. Tá bom? Agora, vamos lá. Bruno, eu não tinha feito assim não, cara. Eu não tinha percebido essa sacada aí. Eu vim aqui descobrir os valores de K e de B. Você pode resolver para mim dessa forma? Posso. É uma outra solução, acho que de qualquer maneira é sempre importante para abrir a mente de vocês, perfeito? Mas só deixando claro, para esse exercício não era necessário nem chegar aqui, por exemplo, tudo bem que também não é das tarefas mais complexas não, tá? Mas eu não precisei nem chegar à lei de formação da função. Dependendo do exercício,
ele pode te explorar isso. Ele pode te apresentar os dados e perguntar qual que é a lei de formação da função. Então, por isso também que a gente vai explorar melhor o exercício aqui, tá bom? Mas essa saída, e até mais do que isso, se você teve essa sacada que está aqui e às vezes achou ali, pô, mas eu fiz assim, deu 1728, será que foi uma coincidência? Nada, um raciocínio como esse que está aqui ele é totalmente legítimo para essa questão. Agora, para quem, porventura, quis descobrir aí o valor do K e do B, como que a gente poderia fazer isso também? Vamos lá. A função está aqui, olha, ela é A, que é igual a K vezes B elevado a M. De qualquer maneira, o valor do K, mesmo que você fosse descobrir, ele é bem direto. Por quê? Essa constante que está multiplicando aqui, ela sempre tem a ver com o ponto em que o gráfico está cortando ali o eixo Y. Então tá vendo aqui, olha, a gente percebe pelo gráfico da função que ela está cortando aqui no 1000. Então isso já de cara seria suficiente para você visualmente garantir para mim que o K teria que valer 1000. Agora, não, cara, não sabia disso. Foi legal saber, mas não tinha um outro jeito para eu chegar no valor do K igual a 1000? Claro, o que você teria que fazer? Na pior das hipóteses, tudo aqui agora que eu vou deixar é o seguinte, na pior das hipóteses, se nada do que eu falei você tivesse observado, na pior das hipóteses, o que você poderia fazer? Substituir as coordenadas desse ponto lá na função. Quais são as coordenadas desse ponto? Quando eu falo de coordenadas de ponto, eu preciso que vocês me deem dois valores, certo? Quais são as duas coordenadas para esse ponto? Qual que é o x desse ponto e qual que é o y desse ponto? Ora, o x desse ponto é 0 e o y dele é 1000, certo? Eu estou falando desse ponto aqui, olha. Esse ponto é um ponto que pertence ao gráfico, tranquilo? Então, quais são as coordenadas dele? O x dele vale 0 e o y dele vale 1000. Então você pode usar esse ponto, olha, 0 e 1000. E aí tudo que eu estou te dando como garantia, você confirma colocando no papel, para não ter dúvida. Então o que é esse 1000? 1000 seria o número de acessos. Então fica 1000, que seria igual ao K, que é uma constante, o B, que é uma constante, e o M, que tem a ver com mês. Mês 0. Então aqui você está agora no papel confirmando o que eu tinha te falado, que no visual você poderia colocar. B elevado a 0, lembrem-se, B elevado a 0 vai dar 1. Então eu fico com 1000, que é igual a K vezes 1, logo K é igual a 1000. Pronto, descobrimos aqui ó, o valor dessa constante K. E agora, para descobrir o valor da constante B, lembra que o enunciado garantiu que K e B eram constantes? Como que eu faria para descobrir a constante B? A gente agora substitui de novo. A função era A igual a 1000, que vai multiplicar B elevado a M. Isso porque o K a gente já descobriu que vale 1000. Agora você usa um outro ponto. Qual que era um outro ponto que ele tinha dado para mim no exercício? O ponto, por exemplo, de coordenadas 1 e 1200. Substituo ali naquela expressão essas coordenadas. Então, se eu for usar aqui o ponto de coordenadas 1 e 1200, eu teria lá, olha, número de acessos, 1200, que é igual a 1000 vezes o B, que é a constante que eu vou descobrir, elevado a M, que foi 1. 1000 vezes B elevado a 1 vai dar 1000B, certo? E aí eu vou ter 1200, que é igual a 1000B, de onde a gente ia concluir que B teria que ser igual a 1200 dividido por 1000. O B, então, teria que ser igual a 1,2. Tudo que a gente, de uma maneira mais direta, foi concluindo. Perfeito? Mas na pior das hipóteses, igual eu falei, se não tivesse feito o link com PG e tal, ainda assim, com os dados que foram apresentados, a gente conseguiria chegar à lei de formação da função. Como eu descobri agora que B é 1,2 e K é 1000, a expressão então da função, agora a gente tem confirmada que é essa, olha, A é igual a 1000 vezes 1,2 elevado a M. E aí, caberia ao candidato, como a questão pergunta quantos foram os acessos em abril, entender que o mês de abril seria o mês 3, ok? O mês de abril seria o mês 3, e agora, então, nessa expressão, substituir o M por 3. O número de acessos, então, em abril seria de 1000 vezes 1,2 elevado a 3. Seria, então, 1000 vezes essa potência que aparece com frequência,
1.2 elevado ao cubo dá 1.728, e aí a gente vai chegar então a 1.728 da mesma maneira, tá bom? Maravilha, mas ó, questão importantíssima para eu reforçar a relação próxima que a gente tem aí das progressões geométricas com o estudo das funções exponenciais. Tá tudo no mesmo barco. E guarda a ideia do que eu comentei aqui. Se pintar na sua prova, situação que fale, que não sei o que, aumentou 5% a cada ano. Aumentar 5% a cada ano tem a ver com multiplicações constantes por 1,05, por exemplo. Isso aí vai ter a ver com uma expressão relacionada à função exponencial. Bora para mais uma, para poder fechar esse bloco. Dê uma olhadinha nessa que está aqui, olha. A população P de uma certa cidade cresce de acordo com a função P de T igual a 56.000, que multiplica 1,01 elevado a T, onde T significa o tempo em anos. O gráfico que melhor representa essa função é, e aí vem aqui as alternativas, ok? Bem, moçada, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. Acaba que, na questão anterior, eu nem aprofundei tanto na questão da representação do gráfico. Essa que está aqui vai permitir fazer um link também do que a gente tinha visto ali agora há pouco. Bom, o que eu precisaria que você estivesse atento então? Ele apresenta para vocês aqui uma função, perfeito? Sempre que ele te apresentar uma função, você vai ter que imaginar o seguinte: eu tenho ali duas variáveis. Eu preciso entender o que significam as duas variáveis. Então, olhando para a expressão que representa a função, quais são as duas variáveis que eu tenho? Olha para cá. Eu tenho a variável P e ela está variando em função de T. Então, eu tenho as minhas variáveis P e T, perfeito? O que significa a variável P? Ele me avisa, olha, a variável P representa a população. E o que significa T? T significa o tempo. Então, ele está me mostrando que a população dessa cidade varia, por isso que a gente usa o termo variáveis. P ali não é um valor fixo, certo? Isso aqui é uma constante, olha, 56.000 é um valor fixo, 1,01 é um valor fixo. Agora, P e T são valores variáveis. A população, ela não é sempre a mesma, o número de habitantes da cidade não é sempre o mesmo, ela varia de acordo com o tempo e de acordo com essa expressão que está aqui. O que você tem que enxergar? Que a variável tempo, ela está no expoente. Então, essa função aqui apresentada, ela é uma função exponencial. Qual que é a característica do gráfico de uma função exponencial? Qual é o comportamento do gráfico de uma função exponencial? Semelhante ao do que está aqui indicado na letra B, perfeito? Até porque, por exclusão, você poderia enxergar o seguinte, me ajude. O que está na letra A? O que está na letra A é uma reta. O que está na letra A indica para a gente crescimento constante. Reta é representação de função de que tipo, hein? Lembra comigo? Vamos revisar? Reta é representação de função constante. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: como aqui, olha, tá vendo aqui na base dessa potência o 1,01? Pois bem, como é um número maior do que 1, eu te garanto, até pelo fato de estar multiplicando aqui pelos 56.000, que já é um número positivo, eu te garanto que essa população que está aqui, ela vai crescer. 1,01, vamos aproveitar o exercício. Você consegue me explicar melhor o que significa esse 1,01? Vamos aproveitar a questão. O que significa aquele 1,01? Aquele 1,01 indica para mim que a cada ano a população está aumentando em quantos por cento? Importante fazer esse link. Esse 1,01 indica para mim que a cada ano aquela população está aumentando em 1%, certo? Ele poderia ter trazido enunciado dessa forma, dizendo que a população inicial era de 56.000 e que a cada ano a população crescia aumentando em 1%. E aí ele poderia te pedir a mesma coisa. Qual que é o gráfico? O gráfico continuaria sendo esse. Por quê? Porque a expressão é essa. 56.000, a população inicial, vezes o fator do aumento de 1%, que é 1,01, a cada ano, elevado a T. Então a letra A, ela está fora porque ela representa crescimento constante. Crescimento constante não tem a ver com PG. Crescimento constante tem a ver com PA. Então aproveite. Isso aqui, ó, é reta, é função de primeiro grau. Função de primeiro grau descreveria o crescimento de uma população em que a cada ano eu teria um crescimento constante, obedecendo o padrão de uma PA. Letra A não poderia ser gabarito. Letra C. A letra C até pode ter a ver com a representação de uma função exponencial. Não tem problema não. Só que qual que é o agravante aqui da letra C? Na letra C eu tenho um movimento de decrescimento. Tá percebendo aqui? Olha, esse movimento que está aqui, olha, ele é um movimento de decrescimento. O que não tem a ver com essa função que está aqui.
Esses valores aqui, à medida que eu fosse aumentando os valores de t, a gente ia perceber que os valores de p eles teriam sempre que crescer e não decrescer. Então, esse gráfico que está aqui, ele lembra, sim, o movimento de uma função exponencial, porém de uma função exponencial decrescente, o que não tem a ver com o que foi colocado no enunciado. Qual que é o problema da letra D? O que está representado ali na letra D? Na letra D, a gente tem a representação de uma função constante. Na letra D, é como se eu estivesse dizendo que a cada ano a população ela se mantém a mesma, sem nenhum tipo de alteração. Letra D está fora. E a letra E? Você se lembra que tipo de função que tem esse gráfico que está aqui? Esse gráfico que está aqui é o modelo da função logarítmica. Qual que é a ideia da função? Vamos fazer um comparativo aqui da função exponencial com a função logarítmica. Qual que é a ideia da função exponencial? Olha para mim aqui para o gráfico. Função exponencial, que a gente sempre fala é o seguinte. A função exponencial, à medida que a gente vai aumentando os valores de t inicialmente, os valores de y, eles vão variando muito pouco. Então é como se fosse isso aqui, olha, é como se eu estivesse dizendo, entenda isso, quando o crescimento é exponencial, é como se eu te dissesse o seguinte, olha, de um ano para outro, você percebe um aumento pequeno ali da população. Aí passa mais um, você pega um aumento um pouquinho maior da população. Vai aumentando, aquilo vira uma bola de neve e a gente começa a perceber que a população está crescendo muito a cada ano. É exatamente o movimento que a gente tem aqui, ó. Você vai perceber que de início é como se o gráfico ele praticamente não saísse do lugar. Mas vai passando o tempo e esse crescimento ele começa a ser muito acelerado. Isso tem tudo a ver com PG, isso tem a ver com a matemática financeira com juros compostos, quando você assume uma dívida a juros compostos, está tudo ligado, é tudo lindo, perfeito? O da letra E já é de uma função logarítmica. O que seria aqui a ideia da função logarítmica? A função logarítmica é como se a gente tivesse de início um crescimento muito acelerado, é o contrário da exponencial. Na exponencial, quando o movimento é crescente, a gente percebe que de início o crescimento ele é muito pouco percebido, digamos assim. Até que vai passando o tempo e aquele crescimento ele fica mais acelerado. Na logarítmica, já é o contrário. Na logarítmica, a gente percebe que de início a gente tem uma alteração muito brusca dos valores. E que vai passando o tempo, é como se aqui a população fosse se manter quase constante. Não é o que estava representado aqui por uma função exponencial, tá bom? Gabarito para ela, então, é a letra B. É uma questão que eu espero que aí do outro lado você tenha chegado ao gabarito dela de forma bem rapidinha, porque essa é a ideia, mas que serviu aqui para a gente dar uma revisada em vários outros pontos, tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui, então, acaba sendo a letra B de bola, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Vou fechar esse bloco com vocês por aqui e daqui a pouquinho eu volto, trazendo mais questões aqui da parte de função exponencial, resolução de questões da banca Sesgran Rio. Fique comigo, não me abandona, fui, mas já estou voltando. Valeu!